Luiz Manfredini com os bastidores políticos, principalmente aqui de São Paulo, porque a Bia ouviu falar que o governador de São Paulo vai visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso, Bia? Inclusive ela tá nessa tela aqui, é porque ela sempre entra pra cá, mas hoje ela tá aqui mais pertinho do Bruno. Bia, então conta pra gente, por favor, como é que vai ser essa visita. Boa tarde. Não só vai, como está chegando lá neste momento, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro, em Brasília, pela informação que eu acabei de receber. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui em tempo real. E em tempo real também a gente está acompanhando essa movimentação de Tarcísio de Freitas em Brasília. Ele está desde o início do dia na capital federal, cumpriu a agenda ali com militares antigos ali que ele conhecia. De lá foi almoçar e neste momento então está se dirigindo para a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ontem, quando soube que estaria em Brasília, Tarcísio fez a solicitação de visitar Bolsonaro em prisão domiciliar para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro perguntou para a defesa de Bolsonaro se ele tinha interesse em receber Tarcísio e pelo menos outros 5 nomes ali, por exemplo, a vice-governadora do Distrito Federal, 3 deputados e um empresário. Bolsonaro disse que sim para todos e aí então Alexandre de Moraes autorizou Tarcísio a fazer essa visita. Então o governador está indo neste momento para lá. Lembrando que essa visita ela é acordada, para que Tarcísio cumpra diversos requisitos colocados pelo ministro do STF, como por exemplo, não pode usar o celular, não pode tirar foto, não pode fazer gravações, mas esse encontro então acontece daqui a pouquinho, em alguns minutos. De lá, há uma expectativa ainda meio incerta de que o governador compareça àquela reunião de governadores de centro-direita e de direita que nós comentamos aqui no Tempo Real ontem. A reunião vai acontecer, ela estava prevista para ser realizada no gabinete do próprio governo de São Paulo em Brasília, mas isso foi mudado porque Tarcísio não tem certeza mais se vai comparecer a essa reunião. Ele ainda está definindo. Os outros governadores que confirmaram o nome, como por exemplo Ronaldo Caiado, Mauro Mendes, Ratinho Júnior, Jorginho Melo, vão comparecer, mas esse encontro mudou de lugar para casa então do governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Então Tarcísio vai neste momento para a visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro e depois pode, então, ir até a casa de Ibanez fazer esse encontro com os outros governadores de direita e centro-direita, que, como a gente apurou ontem, eu e o Bruno Pinheiro mostramos aqui para vocês, um encontro com o objetivo de debater o momento político atual do Brasil, as sanções aí, medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o embate entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, entre outros temas. Então, a reunião está para acontecer, a gente só não tem a confirmação se Tarcísio vai querer ir mesmo, ele ainda não bateu o martelo até o momento. Márcia. E o Eduardo Bolsonaro, Bia, que acabou expressando a gratidão ao Nunes por dar apoio ao pai, é isso? É isso, eu contei hoje na minha coluna no site da Jovem Pan que o deputado Eduardo Bolsonaro ligou para Ricardo Nunes para agradecer o apoio que Nunes tem prestado, então, ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Em todas as oportunidades até agora, desde que essas medidas cautelares começaram a ser impostas pelo STF, Nunes tem defendido o ex-presidente e alfinetado ali, mesmo que de leve, o STF. Ele tem falado com a imprensa, participou, inclusive, do ato no último domingo, em defesa aí do ex-presidente, um ato bolsonarista, não discursou, mas participou. E aí, então, fiquei sabendo que Eduardo Bolsonaro, antes dessa manifestação ainda, ligou para Nunes e disse o seguinte, que agradecia a defesa que Nunes estava fazendo a Bolsonaro, porque, segundo Eduardo, muitos políticos que se elegeram na onda bolsonarista não estavam defendendo o ex-presidente o tanto quanto ele achava necessário. Então, ele agradeceu Nunes justamente por fazer essa defesa, lembrando que Nunes teve ali um momento estranho, com o ex-presidente. Ele não era lido como um bolsonarista. Na eleição de 2024, Bolsonaro ficou fazendo um morde-a-sopra ali com ele, apoia, não apoia. Quem bateu o martelo mesmo e fez esse vínculo entre eles se formar foi o governador Tarcísio de Freitas, mas mesmo assim houve estranhamento. Mas agora Nunes sai em defesa, então, de Bolsonaro sempre que possível e Eduardo Bolsonaro se sentiu grato, telefonou para agradecer, ao mesmo tempo em que ele fez críticas ao próprio Tarcísio por não defender o tanto que ele achou suficiente, o tanto que ele achava que era necessário que Tarcísio tivesse defendido o pai, Márcia. E teve outra repercussão grande hoje do Instituto Paraná Pesquisas, que liberou dados sobre avaliação tanto da Prefeitura de São Paulo quanto do governador Tarcísio de Freitas. Você tem esses números, Bia?
Números e tem uns bastidores, a avaliação dos aliados sobre esses números. Vamos começar falando do prefeito Ricardo Nunes. O pessoal preparou até uma arte aí para a gente ver os números dessa pesquisa Paraná, que mostrou que mais de 62% dos paulistanos aprovam a administração do prefeito. Dos mais de 1.000 participantes da pesquisa, cerca de 34% desaprovam a administração de Nunes e 3,5% não souberam responder ou não opinaram. Em relação à avaliação do prefeito de São Paulo, quase 36% disseram que a administração da prefeitura atual é boa e 27% afirmaram ser regular. Mais de 13% disseram ser péssima e 11,1% afirmaram ser ótima, enquanto outros 11% falaram que a administração é ruim. Ainda nesse mesmo levantamento, 1,7% dos entrevistados não souberam responder ou não opinaram. Lembrando que essa pesquisa tem uma margem de erro de mais ou menos 3,1 ponto percentual. Sobre essa avaliação de Ricardo Nunes, o que eu tenho para dizer, o que eu ouvi dos aliados, eles comemoraram, então, afinal, a aprovação da gestão subiu da última pesquisa Paraná em março para essa de agora, então, de hoje, que nós recebemos. Mas eles não atribuem essa melhora, mesmo que dentro da margem de erro, à proximidade de Nunes com o núcleo mais bolsonarista, como essa ligação de Eduardo Bolsonaro, por exemplo. Eles atribuem mesmo à gestão. Disseram que a gestão de Ricardo Nunes está conseguindo chegar a diversos locais, principalmente na periferia, e que os números demonstram que as pessoas estão gostando de ações tanto na saúde, quanto de zeladoria, quanto de educação. Então, os aliados afastaram ideias aí mais bolsonaristas para essa boa avaliação de Nunes, mas estão muito felizes, lembrando que ele é cotado ao governo do estado ano que vem, caso o Tarcísio dispute a presidência. E falando de Tarcísio, a gente também tem, então, uma arte, uma tela com essa pesquisa Paraná do governador de São Paulo, que também teve boas notícias para ele. Esse levantamento mostrou que mais de 62% aprovam o governo de Tarcísio de Freitas. Essa aprovação aqui, na cidade de São Paulo, assim como a do prefeito. Além disso, cerca de 32,3% dos paulistanos desaprovam a administração e 5,4% não souberam responder ou não opinaram. Ainda de acordo com a pesquisa, quase 34% dos entrevistados afirmaram que o trabalho do atual governador de São Paulo é bom e 29,1% disseram ser regular. Cerca de 15% opinaram que é péssimo, enquanto 11,4% disseram que a administração é ótima. Dos mais de 1.000 paulistanos entrevistados, quase 8% afirmaram que a administração é ruim e 2,8% não souberam ou não opinaram. Essa pesquisa do governador de São Paulo também tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais. Sobre essa avaliação do governador, essa foi um alívio para os aliados e pessoas próximas. Auxiliares de Tarcísio de Freitas disseram que essa crescente também dele, da aprovação, mesmo que dentro da margem de erro, de março para cá, demonstra que o tarifaço não impactou tanto assim. Essa pesquisa foi feita agora no começo de agosto, entre os dias 2 e 6. Então, eles entendem que mesmo com todo aquele ambiente difícil para Tarcísio durante o tarifaço, em que ele foi criticado pela esquerda, pela direita, pelos empresários, pegou mal, isso não refletiu na avaliação. Um auxiliar me disse o seguinte, que as pessoas confiam no governador, que veem os resultados da gestão no dia a dia e que não se iludem por ódios de internet ou por narrativas de internet, que é por isso que a avaliação do governador vem crescendo. Então, foi um alívio no entorno do governador, Márcia, essa pesquisa, porque para eles entenderam que o pior já passou, que toda aquela narrativa, aquele discurso que Tarcísio teve que calibrar por conta das tarifas de Donald Trump, já deram certo, ele conseguiu modular o discurso, moderar e funcionou bem, foi o que eu ouvi. Que bom, então, para ele, né? Obrigada, Beatriz Manfredini, pelas informações. Inclusive, todo esse conteúdo da Bia, você tem com exclusividade no nosso site, jovempan.com.br. Tá aqui a coluna da Beatriz Manfredini com todos os detalhes desses bastidores que ela trouxe agora pra gente. Por isso, você pode ser o nosso assinante lá na Jovem Pan. Você vai ter acesso a esse e vários outros conteúdos exclusivos no nosso site, tá bom? Então, só acessar e já assinar o conteúdo. Agora,
2h30 em ponto. Vamos comentar esse assunto com os nossos analistas do dia, o Luiz Augusto Durso e o Henrique Kriegner. Começando pelo Durso. Durso, primeiro eu queria fazer uma análise do Nunes, né? Porque o Nunes, que era uma figura mais contida, está cada vez mais se aliando a Tarcísio e a Bolsonaro. Ele quer pegar carona nesse momento político do país e também já pensando em assumir a gestão do governo, caso Tarcísio vá concorrer, é isso? Márcia, o Ricardo Nunes tem um perfil que ele mantém há muito tempo. Esse é o perfil de Ricardo Nunes, que em algumas épocas ele fala bastante, se apresenta, em outras ele é mais low profile. O que tem sido muito útil para os prefeitos aqui de São Paulo, porque ele segue uma linha de imagem muito parecida com o Bruno Covas, né, que foi o prefeito que deu a vaga ao Ricardo Nunes, que depois foi reeleito. E ele, muito inteligente, já também se colocou em algumas manifestações como possível nome para preencher eventualmente, se acontecer do Tarcísio subir para a candidatura à presidência da República, ele ser o possível candidato ao governo em São Paulo. Então, o Ricardo Nunes, né, o prefeito, ele faz uma gestão que ele não se coloca muito para pedradas, né? Ele não se coloca a imagem diretamente com polêmicas, faz uma gestão muito inteligente, porque nós temos também a questão do uso de tecnologia, como, por exemplo, a questão da Smart Sampa, o uso da GCM, né, da Guarda Civil Metropolitana, para ajudar na segurança pública, que é um tema muito caro aqui em São Paulo, e todo o resto, claro, da segurança pública, ele consegue fazer em parceria com o governador Tarcísio. Então tem ido muito bem na gestão, nas pesquisas e numa hipótese de que, quem sabe, ser um candidato ao governo do estado de São Paulo, isso desde que o governador Tarcísio seja o nome para a presidência. Kriegner, inclusive, Tarcísio está neste momento em Brasília fazendo uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa aproximação, você acredita que já é uma espécie de negociação para 2026? Neste momento específico, acredito que não, Márcia. O presidente Bolsonaro e o governador Tarcísio têm um relacionamento aí já de bastante tempo, mas claro que uma visita por parte do governador Tarcísio é um aceno de apoio, é um aceno também de solidariedade nesse momento que o presidente Bolsonaro está vivendo. Então, não creio que ali estejam sendo traçados tantos passos agora, já pensando em 2026, porque muita coisa já estava sendo lidada, né? Mesmo antes dessa decretação aí, do decreto, da prisão domiciliar do presidente Bolsonaro. Agora, é importante a gente entender, agora, muitos players vão começar a aparecer, alguns mais próximos e outros não tão próximos, inéditos, né? E o governador Tarcísio, ele tem feito o trabalho entre aliar a questão ideológica e o posicionamento dele, o grupo político ao qual ele faz parte, com o pragmatismo que lhe é necessário por ser governador de um estado. E esse estado, então, ter diferentes setores, alguns favoráveis ao pedido de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes, outros até contrários, alguns favoráveis às tarifas, outros contrários. Então, ele precisa equilibrar esses diversos outros interesses também que afetam o seu desempenho como governador. É um desafio e tanto, mas como você colocou, ele tem feito um bom trabalho nesse equilíbrio. A gente volta a repercutir outros assuntos com esse olhar também internacional e contando que hoje